meus queridos, mais um domingo juntos, vai chamando a turma, chama a família. Enquanto isso, alguns avisos durante a semana e coisas para a gente pensar durante essa semana, ok? Vamos lá. Bom, durante este mês de junho, nossa igreja agora com um tema novo, celebrando a glória de Deus, ouvindo o clamor de nossa cidade. Do Senhor ouves a súplica dos necessitados, tu os reanima e atendes ao seu clamor. É o texto áureo que vamos durante todo esse mês de junho, tá bom? Também, seu coração aquece quem passa frio. É uma campanha de doação de agasalho, vamos entrar aí no mês de julho e precisamos no inverno agora aquecer alguns dos nossos. Se você tem algum agasalho em casa que pode doar, passe lá na igreja, roupas normais, pode passar lá e deixar a sua doação em nossa igreja. Temos durante a semana nossas células, nossos encontros online, com o nosso grupo, com as pessoas próximas a nós. A turminha é um momento assim especial porque a gente não se sente sozinho. Então, se você ainda não faz parte de uma célula, procure saber, ligue para algum conhecido que ele vai indicar a você o melhor grupo ou aquilo que você está precisando, tá bom? São encontros online, tá bom? Não deixe de participar das nossas células. A forma de você ajudar e de contribuir, nós temos colocado cada domingo, você que é membro da igreja, você tem um compromisso com a igreja, não com Deus, eu sempre digo isso. Então faça a sua oferta e o seu compromisso mandando e enviando a sua contribuição. Homens, hoje é o dia do homem batista. Parabéns a você, aos nossos embaixadores do rei, nossos queridos, nossos amados homens de nossa igreja. Parabéns, que Deus abençoe este dia especial, tá bom? Não deixe, talvez você ligar para um embaixador, um líder de embaixador, um amigo e dizendo, olha, hoje nós temos um dia especial, é hoje o nosso dia, o dia do homem batista, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Temos também a campanha, uma nova campanha de missões, daqui a pouquinho a Margarete vai dar mais informações, e diz assim, a cidade clama, quem responderá é a campanha de missões urbanas, tá bom, irmãos? Logo, logo a gente vai ter mais informações. Bom, nossa igreja não parou. Toda quinta-feira, às 19h30, o culto de oração continua normal, claro, online. Temos a mensagem trabalhada no livro de Atos, e um estudo bíblico, e sempre com uma família ou com um irmão com o seu violão, nos ajudando no louvor. Tem sido momentos assim surpreendentes, porque pessoas que normalmente não vemos na igreja dirigindo o louvor, está junto numa quinta-feira. Participe junto com a sua família, às 19h30. Traga o seu pedido de oração e o pedido de alguém que também solicitou a você, tá bom? Bom, temos também a nossa EBD, todos os domingos, às 9h da manhã. Deus em ação, igreja em oração. O pastor Arthur tem deixado sempre um estudo bíblico, todo domingo às 9h. Não deixe de participar da escola bíblica dominical. Bom, mês de junho, dia dos namorados, dia 12, sexta-feira. Então, o Ministério de Casais da Igreja tem uma surpresa. E eles estão solicitando o seguinte, na sexta-feira, às 19h, você vai preparar algo especial. Mas não dá, tá todo mundo em casa. Como é que nós vamos fazer um jantar à luz de vela? Faça um jantar à luz de vela em família, não precisa somente ser o casal. Mas faça um momento especial às 19h, vai ser uma participação do Ministério de Casais. Fique atento para mais informações. Tá bom, irmãos? Queridos, esses foram os nossos avisos. Temos vivido dias difíceis. Difíceis não só para mim, para cada um de nós, não é isso? Vocês em casa
Dias difíceis, dias estressantes, dias de tristeza, que às vezes a gente fica, somos humanos. E não só nossa turma, nossa igreja, mas Rio de Janeiro, Brasil, o mundo. E temos visto um vídeo nas redes sociais muito bonito, um vídeo em que as pessoas cantam a graça de Jesus, a preciosa graça de Jesus. Cada lugar no mundo, grupos e pessoas louvando ao Senhor. Nós vamos participar também deste clipe, deste vídeo. E quem sabe você possa cantar também, se alegrar, se entristecer, mas saber que nós temos um Deus precioso, com uma graça infinita. Vamos ouvir? Amazing grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免 Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte.
Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. 예수 Jésus. Isa. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Preciosa graça de Jesus, que dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me reencontrou. Abaixe os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor as bênçãos. Nós louvamos o Teu nome, Pai, pelo Teu cuidado, pela maravilhosa graça de Jesus. Em família, nos dá coragem, paciência, compreensão de todo esse momento. Fortalece cada família, aqueles irmãos próximos que se infectaram, mas a Tua graça poderosa restaurou a vida e a saúde de todos eles. Alguns irmãos ainda que estão se recuperando, estão em tratamento. Cuida de cada um deles, Pai, para que a nossa família, a nossa igreja volte como corpo de Cristo juntos, louvando o Teu nome, nos abraçando e agradecendo essa graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pronto, já chorei. Acho que já estraguei também aqui. O fato de não estarmos indo à igreja não é porque, tá bom assim, não pode, não sei o quê. Nós temos entrado e visto as notícias e momentos especiais, o que as autoridades têm falado, a preocupação com as pessoas nossas, a nossa igreja, os pequenos, os idosos, pessoas que a gente precisa cuidar sim, que a gente precisa ter um carinho especial. Eu não vou lá porque eu não quero ser infectado. Não, não é isso. Nós não queremos ser transmissores, nós não queremos transmitir a ninguém. Eu não sei se eu não estou com o vírus. Então, é esse cuidado. Esse cuidado é mais de carinho, de cuidado com o outro. Não pense em você somente, mas a gente precisa pensar no outro, tá bom? É isso. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E vamos ouvir o lançamento da campanha de missões urbanas, tá bom? Margarete tem uma palavra especial. A gente não para, é uma coisa atrás da outra. E tem que ser, porque senão a gente fica maluco em casa. Então, Margarete, a palavra está com você e vamos ouvir o que temos como igreja a fazer por nossa cidade.
Amados irmãos, olha eu aí de novo mobilizando vocês para mais uma campanha missionária. Domingo eu estava agradecendo por nós termos ultrapassado o alvo de missões mundiais, ajuda às crianças refugiadas do Oriente Médio. Desta vez nós estaremos levantando uma oferta de 13 mil reais para a campanha de missões urbanas, cujo tema é A Cidade Clama. Quem responderá? E a divisa se encontra em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e me enviou para pregar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esta campanha terá como ênfase o projeto de capelania hospitalar, trabalhos da Junta de Ação Social e apoio às igrejas e líderes atingidos pelo reflexo do coronavírus. Não podemos ignorar o cenário grave que enfrentamos com igrejas em dificuldades, irmãos desempregados e carentes de auxílio. Com certeza, nossa ajuda financeira irá abençoar muitas pessoas e instituições. E demonstraremos com isso o amor de Deus às pessoas. E muitas vidas com certeza serão transformadas. Nosso alvo precisa ser alcançado. E a campanha irá até agosto. Não deixe de contribuir. Não deixe de dar uma oferta de amor para amenizar o sofrimento da nossa cidade. Responda sim ao clamor do nosso povo. Conto mais uma vez com a minha igreja. Juntos ultrapassaremos esse alvo. Eu agradeço de coração o apoio de vocês. Obrigada, Margarete. Deus abençoe sua vida. Você já tem máscara? Bastante? Diferente? Olha, o projeto Amar e Servir tem uma palavrinha para você. Eles têm feito coisas impressionantes e que pode ser útil também a você. Tá bom? Vamos ouvir? Graça e paz, irmãos, da Memorial da Tijuca, que é o pastor Flávio que está falando. Muito obrigado, irmãos, por esse tempo em que os irmãos têm sido bênção e sido relevante na vida do nosso projeto, da obra de Deus. Assim como a igreja não parou, o projeto Amar e Servir também não parou, porque a igreja somos nós e o sentimento de amar e servir está em nós. É fato que nós estamos com um número um tanto reduzido com os meninos, tomando alguns protocolos de segurança por conta da Covid, mas nós temos, na medida do possível, daqueles que Deus tem colocado em nossas mãos, cuidado e abençoado e tentando ser a imagem de Cristo na vida daqueles que Deus tem colocado em nossas mãos. Obrigado por esse tempo que os irmãos têm nos ajudado, têm servido ao projeto Amar e Servir. Eu quero desafiar os irmãos a continuar, mesmo nesse tempo em que muitos estão preocupados com as suas finanças, nós precisamos continuar pensando em vidas, precisamos continuar preocupados em abençoar e ser a imagem de Cristo na vida dessas pessoas que tanto precisam. Hoje nós estamos aqui com os meninos, alguns do projeto. O tio Wilson está na família hoje, mas certamente já está retornando no final do dia. Muito obrigado. E os irmãos viram a nossa máscara no início do vídeo. A gente quer amar e servir, cuidando de você. Se você quiser uma máscara dessa, abençoar a vida também do projeto, só pedir para o pastor Nicolas que a gente faz chegar aí na mão de vocês e certamente ainda mais abençoará o projeto. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Que você possa ter o Senhor Jesus como seu refúgio e sua fortaleza. Ele há de guardar e proteger você e toda a sua casa. Por isso cantamos. A ti bendirei para sempre.
confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Eu me alegrarei e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Oh, não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que desejo. Não me abalarei e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Oh, oh Senhor. Eu me alegrarei e ao Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. A nossa experiência cristã nos traz alegria, alegria de Deus, alegria do Espírito. Ele é o nosso protetor, Ele é a nossa torre de segurança, é o nosso abrigo, é isto mesmo. Assim nós cantamos, assim nós o adoramos em espírito e em verdade. Alguém disse que a vida é feita de quarentenas. Também eu ouvi uma ilustração dizendo que a vida é como uma gestação. E que a nossa vida aqui terrena é um processo de gestação mesmo. Nos preparando para nascer na eternidade. Eu vi isso num culto de sepultamento, dizendo que a morte, nesse sentido, é o parto.
em que durante o tempo em que vivemos na Terra é uma quarentena de preparo, de amadurecimento, para sermos lançados para a vida na eternidade para a qual fomos criados. É interessante porque nos faz pensar sobre a nossa vida terrena. E nesse dia em que nós celebramos, como batistas brasileiros, o Dia do Homem Batista, lembrando dos nossos meninos, embaixadores do Rei, nossos jovens, os homens, lembrando que a nossa última atividade foi o nosso retiro, o nosso encontro de homens, no dia 13 de março. Foi a nossa despedida, foi um momento muito gostoso. Além do esporte, do churrasco que ali compartilhamos, tivemos um momento muito precioso de despedida. Olha, nós estaremos agora em distanciamento. E ali compartilhamos, e ali brincamos, e ali sentimos a aproximação um do outro. Foi um momento muito gostoso. Eu quero nesta manhã de 1º domingo de junho, na expectativa da nossa assembleia online, deixar com a igreja a mensagem da palavra de Deus, mensagem sempre confortadora, desafiadora, disciplinadora e corretiva, trazendo sempre o bálsamo da restauração, em que precisamos tanto diante de tantas dificuldades que vivemos. É a história de Moisés. Eu sei que você conhece bem esta história. Desde o seu nascimento, quando foi levado pelas águas através de um bercinho, de uma cestinha, o encontro com a princesa, o crescimento dele no Egito, a maneira com que depois ele foge para as terras de Midian, depois retorna para livrar o povo da escravidão do Egito e levá-lo para a terra prometida. É sobre esta história que eu quero reler e compreender esta palavra de Deus através da experiência de Moisés, porque a narrativa bíblica não enaltece os heróis humanos, mas mostra, através da fragilidade humana, o poder de Deus. Não somos nós exaltadores e nem celebrantes dos heróis bíblicos, mas de Deus, que fez de cada um, na sua fragilidade, um instrumento do poder e da graça de Deus. Momento de recriarmos, de renascermos, de reinventarmos e de superarmos todos os obstáculos que estão à nossa frente. Para ler a história de Moisés, eu vou abrir a Bíblia, já abri, em Hebreus, capítulo 11, 23 a 27, que fala daqueles que testemunharam a sua fé. Diz assim o texto bíblico: Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Esta é a nossa fé em Cristo Jesus, a fé do invisível, não daquilo que imaginamos, mas das realidades que muitas vezes não podemos ver no momento, mas cremos na sua existência, assim como Deus. Não podemos vê-lo, mas é uma realidade na qual nós cremos. Da história de Moisés, eu quero tirar a expressão de quarentena, de que a vida é uma quarentena. E eu posso encontrar na história de Moisés algumas quarentenas, alguns estágios da vida. Por exemplo, o período em que ele passou temporariamente com seus pais, a sua infância,
A quarentena da família. Depois, o tempo em que ele foi levado para o palácio, para estudar e conhecer toda a ciência da civilização egípcia. É a quarentena dos estudos. É a quarentena do conhecimento. Uma terceira quarentena é quando ele vai para as terras de Midian. E ele tem a quarentena do trabalho, da formação da família. E por último, a quarentena da chamada. É nesta sequência que eu quero seguir este raciocínio. Primeiro, a quarentena da família. A quarentena marcada pela história familiar, já tão terrível e difícil na vida de Moisés. Ele teve uma gestação muito complicada. Ele era o caçulinha, iria ser o caçulinha de uma família de 3 irmãos. Você lembra o nome dos pais de Moisés? Como é que é? A mãe? Joquebede. E o pai? Anrão. E os irmãos? Miriam e Arão. E a gestação de Moisés foi complicada e a sua mãe sofreu muito. Ele já vai trazer os conflitos intrauterinos, porque havia uma ordem de que todas as crianças que nascessem, homens, deveriam ser sacrificados. E não é que nasce Moisés, um lindo menino, diz o texto formoso. E diz o texto bíblico de que ele chorava muito. Chorava muito mesmo. Você já teve um irmão chorão? Eu tive um. Dos meus 11 irmãos, dos 10 irmãos, um era muito chorão. Mas como ele berrava para tomar banho. Lembro até hoje, ficávamos ouvindo a hora dele tomar banho. Naquele banho ainda de bacia, ele gritava muito. Precisavam de 2 ou 3 para segurá-lo para ele tomar banho. Não vou falar o nome, não. Mas Moisés chorava muito. Depois, ainda foi levado pelas águas do Nilo, até que, pela intervenção de Deus, a princesa o encontrou, Miriam foi ao encontro e ele voltou aos braços da mãe, que pôde amamentá-lo. E diz o texto, em Êxodo 2:10, que apenas quando o menino já era grande, ela devolveu o menino à filha de Faraó, o qual a adotou por filho, e lhe chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Um filho de escravos. Moisés era filho de uma nação ainda muito simples, muito pobre, trabalhadores para Faraó. Era sim da família de Levi. E certamente a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos contaram uma história de sua família, dos seus antecedentes. Contaram sobre a sua descendência de Levi, que era filho de Jacó, o irmão de José, que foi um líder no Egito, um grande estadista no Império Egípcio, a história de Isaac, a história de Abraão, a história de como Abraão chegou naquelas terras em que a sua família foi criada e como esta família desceu ao Egito. Ele conheceu os louvores, a língua do seu povo, os cânticos de adoração a Deus. Ele foi criado na família, é a quarentena da família, daquele período em que a criança passa abrigada, tempo de brincar, tempo de convivência, tempo de aprender o respeito, a autoridade, os valores, os costumes, os hábitos da sua casa. Experiência da infância, onde ele já poderia experimentar a graça de Deus, o livramento de Deus no seu nascimento, de como ele o livrou das ondas daquele rio,
E ele experimentou livramentos, não é? Nesse período em que a sua mãe certamente compartilhava de como ele foi liberto daquela lei da morte das crianças, de como ele sobreviveu no rio Nilo, não é? De todas essas histórias de livramento. O texto fala que Moisés era gago. Eu acho que ele trouxe algumas sequelas deste tempo, mesmo pelo livramento de Deus, algumas marcas da sua infância, da sua quarentena familiar, de todas as aflições que ele e sua família sofreram como escravos. Às vezes olhamos o texto bíblico e achamos uns heróis bíblicos que nascem em berço de ouro, não é? E tudo Deus facilita. Ele sofreu muito quando criança. Eu sou uma criança chamada criança raiz. Eu trago no corpo marcas da minha infância. Eu tenho aqui uma cicatriz de uma chapa de aço que caiu na minha cabeça por teimosia e brincadeira perigosa de criança. Eu tenho uma marca na perna, na canela, por caçar pipa. Não é? Eu tenho um corte aqui, uma marca no dedo, por quando criança tentar cortar cana. Em vez de cortar assim, né, eu cortei assim, quase arranquei o dedo. Experiências da nossa infância. O tempo da nossa quarentena dentro de casa. A importância da família. Como Deus nos ama e Ele manifesta o seu amor no cuidado que tem por nós. Ele criou assim. Somos nós seres familiares e a família é uma das áreas onde o amor de Deus se manifesta. É na aliança deste amor que Deus estabelece não só a criação, a formação do seu povo, a família, que Ele sempre tem um cuidado especial. Você está aqui me ouvindo? Porque você passou pela quarentena familiar. Não sei quais as experiências, quais as lembranças, mas você está vivo para recordar o tempo da sua quarentena familiar. O segundo momento é o momento em que nós chamamos da quarentena dos estudos. Mas antes de entrar nesse item, eu quero reforçar isto e lembrar de uma criança nos Estados Unidos, cujo seu pai foi pastor, o seu avô foi pastor, ele também se tornou pastor e foi um dos vultos mais importantes do século XX, que nasceu numa família também simples, numa família onde havia acepção de pessoas, numa comunidade com acepção de pessoas, com racismo. Eu estou falando de Martin Luther King. E uma das frases que ficou famosa dentre os discursos dele foi quando ele incentivava as pessoas dizendo: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. É em casa que nós começamos a saber que temos um caminho a seguir e a percorrer. Bem, o segundo momento é a quarentena dos estudos, quarentena do conhecimento. Moisés foi levado para o palácio, saiu de sua casa, rompeu com os laços familiares, com o cordão umbilical, e agora vai estudar no palácio de Faraó, com os melhores professores, com a sabedoria mais avançada do seu mundo. Moisés estava sendo preparado para ser um grande líder no Egito. Eu pude visitar o Museu do Cairo. Que coisa fabulosa! A civilização egípcia já não existe mais. Essa civilização desapareceu, mas as marcas que deixaram, os artefatos encontrados, que revelam o cuidado, a sabedoria, a ciência, a arquitetura, as artes, as técnicas que até hoje são desconhecidas pela nossa civilização tecnológica. Ele estava dominando. Ele viveu dentro do palácio e dentro de todo o conhecimento humano da época. A época do estudo, época da escola. Todos nós temos a nossa quarentena do conhecimento. Aquele momento quando saímos de casa para estudar. Quer no início,
nos primeiros anos de escola, depois do curso médio, depois passando para a universidade. Um mundo novo, da riqueza da ciência, da sabedoria, da formação profissional. A quarentena em que investimos o nosso tempo nos estudos. Tempo para ler, tempo para aprender, tempo para estudar. Nos envolvemos nesta quarentena em investirmos o nosso tempo para o estudo. Assim Moisés passou um tempo assim. Aliás, há uma outra pessoa muito ilustre que também lutou muito com as dificuldades do seu tempo, que se tornou presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Ficou 27 anos preso. Sabe o que ele fez na prisão? Conseguiu a sua formação em direito. Ele estudou. Aliás, mais do que isso, ele liderou uma campanha para que os presos pudessem estudar. Interessante. Ele foi bênção ali onde ele estava nessa quarentena do tempo do seu estudo. Lembro de José, que ficou mais de 20 anos aprisionado no Egito e usou o seu tempo para aprender, para crescer. Este tempo em que estamos com todo o vigor de busca, de curiosidade, o momento de descobrir coisas, onde não há idade. Nunca estamos velhos demais, limitados demais, para escolher habilidades e entrarmos na quarentena do estudo. Quando nós saímos dos laços da segurança familiar e vamos para o mundo. É nesta hora em que Moisés também sofreu, porque foi nesse período que ele descobriu uma coisa muito interessante na sua vida. Veja, não estou enaltecendo as virtudes de Moisés, que foram muitas, mas de como ele sofreu e a graça de Deus foi maior do que as suas fragilidades. Ele descobriu que ele não era nem egípcio e nem hebreu. Os egípcios não o aceitaram, mesmo ele sendo criado, falando egípcio, toda a ciência do Egito, sendo parente do faraó, criado pela princesa. Ele não era aceito pelos egípcios. E ele descobriu também que ele não era nem aceito pelo seu povo, que estava escravo. Ele entrou numa profunda crise. É a crise da sua identidade, da sua formação. Eu quero citar mais uma frase de Martin Luther King nesses dias, tão especiais também para a humanidade. Ele disse assim: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. E ele ainda vai dizer assim: se você não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. A quarentena na educação. Você tem sobrevivido a ela? Pela graça de Deus sobrevivemos. Pela graça de Deus, nas nossas limitações, passamos por essa fase. Mas Moisés vai para a terceira fase, quando ele se dirige a Midian. É a quarentena do trabalho. Está aguardando? A quarentena da família, onde há o amor. A quarentena do conhecimento, onde há a educação, o saber. E a quarentena do trabalho, a habilidade. Estudou tanto no Egito. E sabe, nessa quarentena, o que ele fez? Foi ser pastor de rebanhos. Foi cuidar de ovelhas. Às vezes, nem sempre aquilo que estudamos transforma-se na maneira do nosso sustento familiar. Mas esta fase de Moisés foi interessante porque foi a fase em que ele vai constituir família. Vai trabalhar, vai casar. Não é? Casou com Zípora, não é? Teve quantos filhos? 2. Nomes de irmãos lá da nossa igreja memorial, da Tijuca. Lembra? Eliezer é um. E o outro? Gerson.
E lá ele aprendeu a cuidar de ovelhas. Em nosso mundo, nem sempre o que estudamos, nós encontramos lugar de trabalho. Mas Moisés se tornou um excelente pastor de ovelhas. Com todas as suas limitações e as suas dificuldades, tendo que trabalhar para manter a sua família, na sua dignidade, diante de tantos problemas que ele enfrentou em terra estranha. Porque agora ele não era nem um midianita, nem um hebreu e nem um egípcio. Sempre estranho, por isso que o texto diz sobre peregrinos, forasteiros. Moisés ali começou tudo de novo e a reconstruir a sua vida, na humildade e nas circunstâncias que ele aprendeu a respeitar Deus. Agora eu quero citar outra frase de Martin Luther King. Ele disse assim: se lhe pedirem para ser varredor de ruas, varra as ruas como Michelangelo pintava, ou como Beethoven quando compunha, ou como Shakespeare quando escrevia. Eu quero aplicar isso à vida de Moisés. Moisés foi intenso em tudo aquilo que fazia, prestativo em tudo aquilo que lhe dava para fazer, atento em tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor, trabalhador, estudioso e familiar. Sustentou a sua família, estudou, trabalhou. Não é assim a nossa vida? Nós não nos consideramos, às vezes, e olhamos os heróis bíblicos, os homens da Bíblia, como sendo super-heróis. Eles eram pessoas igual à minha vida e à sua vida. Pessoas simples, escravos, trabalhadores, que tiveram que estudar naquilo que gastamos o nosso tempo. Homens assim, em que às vezes nos sentimos frustrados. Não era a família que eu queria nascer. Não era a escola que eu queria trabalhar, estudar. Não é o serviço que eu gostaria de fazer. Mas a vida é assim. Muitas vezes todos os nossos projetos e os nossos sonhos não dão certo, porque nós não estamos no controle da nossa vida, mas Deus está no nosso controle. Eu lembro da expressão de Rubem Alves, quando completou 60 anos, num culto, ele disse assim: hoje eu sou educador, porque tudo aquilo que almejei ser não deu certo. E acabei sendo professor. Mas usou todas as ferramentas, toda a sua sabedoria e se tornou um grande educador. Escrevendo como ninguém, poeta da vida, brincava com as palavras, ensinando e educando muita gente. É assim. Somos nós, gente, nas mãos de Deus. Não precisamos estar nos humilhando, porque às vezes nós nos deixamos influenciar pelas circunstâncias e pelas comparações da vida. Mas eu quero terminar esta mensagem com a última quarentena de Moisés. É a quarentena da vocação. Ele tinha uma família, ele tinha estudo, ele tinha trabalho, mas faltava uma coisa: um encontro com Deus. E foi no seu dia a dia, foi no seu tempo de trabalho, porque o encontro com Deus nunca se dá nesta ordem. Pode ser ainda na sua infância dentro de casa, pode ser durante os seus estudos, pode ser durante a sua vida de trabalho, pode ser durante a sua vida de aposentadoria, mas ninguém pode passar por essa vida sem ter a sua quarentena com Deus, a sua quarentena espiritual, a sua quarentena de vocação. Descobrir a sua missão. E foi ali, quando ele estava trabalhando, que ele teve uma experiência com Deus, ali naquela sarça ardente, em que Deus falou com ele e o chamou. E ali ele recebeu uma missão de Deus. Eu quero citar mais uma vez, neste dia do homem batista, este homem batista, que tinha muitos defeitos,
que diante da sua vida sofreu muito. Martin Luther King tinha crises profundas de depressão, problemas seríssimos, não conseguiu manter a sua própria família diante de todos os problemas. Mas ele entendeu a sua missão. E ele também nos ensina dizendo: o homem que não está disposto a morrer por uma causa não é digno de viver. Não foi o que Jesus disse? Eu farei de vocês pescadores de homens? Você precisa ter a quarentena com Deus. Você já definiu a sua missão cristã? Você tem uma experiência com Deus? Você tem um relacionamento com Deus, dizendo: eu conversei com Deus, Deus me visitou, Ele falou comigo. E agora eu quero gastar o meu tempo e a minha vida para o serviço dEle. Diante do teu grande amor, você já teve uma experiência com Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, em que você pode dizer: de hoje em diante a minha vida está na dependência de Deus. Eu vou usar toda a minha experiência familiar, toda a minha experiência estudantil, toda a minha experiência profissional para servi-lo com todo o meu coração. Não há nada mais importante na vida, nem os bens, nem o status social, nem os recursos humanos, do que encontrar a razão de viver. Eu faço parte desse exército de homens simples, humildes, que sofreram durante toda a sua vida, mas que tiveram um encontro marcante com Deus. E hoje vivem por um ideal. Cercado por tão grande nuvem de testemunha, como diz o autor de Hebreus, eu posso mais uma vez lembrar uma frase, nesses dias tão especiais no mundo, vocês sabem disso. Novamente, Martin Luther King disse: eu tenho o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor da sua pele. E ele diz: o que mais vale não é o quanto se vive, mas o como se vive. Você crê nisso? Lembre da sua origem. Lembre do seu tempo de estudo. Lembre do seu trabalho. Mas não esqueça a quarentena com Deus. O dia em que você entrar pela primeira vez no trono do Senhor, reconhecendo Jesus como Salvador, e agora passando a sua vida com uma missão. Eu creio assim. Por isso, nós estaremos ouvindo esta mensagem musical que nos leva a entender a graça e a misericórdia do Senhor. Eu quero ser um mensageiro para te servir. Eu quero ser um quarentenado de Deus. Eu quero receber o sentido da minha vida, que muitas vezes não está na minha tradição familiar, na minha capacidade educacional e nem nas minhas habilidades profissionais, mas está no meu encontro com Deus. Numa caverna, como Moisés encontrou Deus e mudou o rumo da sua vida. Dali ele saiu e, junto com uma multidão, ele conseguiu libertar e liderar um povo para levar a terra de Canaã. Que Deus o faça um líder dentro dos propósitos de Deus, para sofrer, sim, as consequências de uma vida totalmente entregue nas mãos do Senhor. Deus tem uma missão para você. Não fuja desta missão. É o meu desejo, é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Desde o dia em que aceitei Jesus, um novo mundo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim.
Tantos sonhos já não valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar em teus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar o teu amor. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te servir. Há tantas vidas a salvar. Se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Desde o dia que aceitei Jesus, um novo mundo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim, fosse assim. Tantos sonhos já não valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar em teus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar o teu amor. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te servir. Há tantas vidas a salvar. Se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te servir. Há tantas vidas a salvar. Se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos concluir então esse momento de culto e de adoração ao Senhor online? Vamos? Lloyd. A Lloyd vai entrar porque ela vai me ajudar nesse encerramento. Tudo bem, Lloyd? Tudo bem. O que vamos fazer agora? Bom, temos os aniversariantes. Vamos ver então, agradecer a Deus a vida daqueles que estão completando mais um ano de vida e também os casais que estão celebrando mais um ano de bodas. Ok. Então vamos lá. Janaína Viana, Cláudio Fernandes, Claudinho, Graça Cardoso, esposa do Heraldo, Hermes Mantuano, valeu Hermes, Sônia Monteiro, Tereza Lourenço Farias, Terezinha do berçário, que nos ajuda com o lanche. Beijo. Cleide Cabral, Cleide, Eric Botelho, Eduardo Campos, Kátia Porto, Renata Barcelos, Denis Pereira e Ana Carla Moraes. E os aniversariantes, os casais, né? De bodas. Edson e Angélica. Edson, beijão, Edson, Angélica. Paulo e Silvia. Que Deus abençoe. Konovalov. Isso. Lucas e Milena, parabéns. Isso aí, são os nossos aniversariantes de casamento. Okay, parabéns. Entre os avisos que nós demos, Lloyd, eu recebi aqui também
da Mulher Das Cristã mulheres em Ação. aqui. Vai ter o quê? Quarta-feira, o que vai acontecer? Vai ter um encontro. É uma live, né? Isso. Às 16 horas, no dia 10, nosso encontro de mulheres falando sobre ansiedade. E o convidado é o psicólogo Robson Machado da Silva. A Genilda e a Helenaí já enviaram também aqui nos contatos do WhatsApp como você fazer para entrar na reunião, tá bom? Tem aí uma reunião com o Zoom. São esses. Nós louvamos a Deus, aqueles que estão se recuperando e continuamos a orar, não é? São pessoas que estão enfermas, lembrando do pai da Érica Nunes, que Deus continue derramando graça, restaurando a sua vida, uma Graça que está já se recuperando, a Miriam também, Sim. não é? Entre outros irmãos que carecem das nossas orações, estamos assim orando uns pelos outros, não é? Então vamos concluir assim. Mais um domingo. Mais um domingo. Firme, E irmãos. daqui a pouquinho vamos entrar às 12 horas numa tentativa de uma assembleia online. Você está recebendo o link que você vai acessar e nós ali vamos ajudá-lo. Você vai se identificar para poder entrar na assembleia. E nós temos alguns assuntos que vocês já receberam aí no link, no WhatsApp Notícias, tá bom? Que tenhamos aí uma semana abençoadora. Você pode chegar junto aí com a família, né, dentro dos limites do distanciamento, e dizer assim de coração, que o amor de Deus, a graça de Jesus, e a consolação do Espírito Santo, permaneçam sobre nós, agora e sempre. Amém. Amém. Parabéns, homens batistas. Assim, na quarentena familiar, na quarentena educacional, na quarentena profissional, tudo isto tem importância para a vida, mas mais do que nunca, a nossa quarentena com Deus, a nossa experiência com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Tchau, irmãos. Olá, pessoal! Está começando agora mais um culto infantil online na Memorial. A Silvete não veio e aí eu me virei, né, Tigrão? É isso aí. Então... Roda a vinheta! Eu percebi que você voltou, não é? Foi muito legal. E agora, pessoal, é a hora da música. E tá muito legal. Galerinha, vamos cantar e dançar e você dança aí com a gente. Adeus, dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo, dá louvor com as mãos, os pés, a cabeça, a voz, com seu corpo, dá louvor com a mão. Adeus, dá louvor com todo ser, com todo o corpo a Cristo, dá louvor com as mãos, os pés, a cabeça, a voz.
crianças da Memorial estão muito talentosas. Muito talentosas, desde pequenininho. Então tá na hora do nosso quadro Luz, Câmera, Ação! Príncipe da paz, grande Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Ei, fiquem ligados, a mensagem já vai começar. Mas antes, vamos aprender um versículo. Não é de falava, nem de boca pra fora, mas em ação e verdade. 1 João 3,18. Não é de falava, nem de boca pra fora, mas em ação e verdade. 1 João 3,18. Certo dia, um homem estava viajando para uma cidade chamada Jericó, mas no meio do caminho ele foi atacado por bandidos. Esses homens fizeram muito mal a ele, levaram todas as suas coisas e o deixaram o pobre homem machucado ali no chão. Pela estrada estava passando um sacerdote, um homem que cuidava da casa de Deus. O sacerdote viu o homem machucado e disse: todo machucado e sujo, eu vou nem chegar perto para não sujar a minha roupa. Eu, hein? Deus me livre, vou fingir que nem vi. Depois de um tempo, passou uma outra pessoa, um levita. Quando viu o homem caído no chão, disse: que horror! Todo sujo aqui no chão. Pior que deve estar fedendo, sujo, cheio de machucado. Vou passar nem perto. Estou com pressa. Tchau. E olhem só quem está passando no caminho também. Um samaritano. Esse não vai ajudar mesmo e... Ei! Olhem só! Ninguém esperava por isso. Ele está ajudando o pobre homem, cuidando dele, colocando band-aid nos seus machucados, limpando as sujeiras. Esse samaritano está ajudando muito. Ele está carregando o homem. Deve levar para um hospital. Uau! Qual desses teve mais amor? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? O samaritano! E você, sabe o que é amor? Amor pra mim é abraçar alguém, beijar alguém, dizer eu te amo. Quando alguém estiver machucado, você vai lá e ajuda a pessoa. Você manda uma carta, você pode... Se a pessoa estiver triste, convide para uma festa ou alguma coisa assim do pijama. E é isso que é amor pra mim. Tchau. Oi, gente! O que eu acho sobre o amor é que o amor é altruísta. Quando você tem amor por alguém, você não quer que nada de ruim aconteça para essa pessoa. Se você tem amor por todos, você não quer que nada de ruim aconteça com ninguém. E se eu definisse o amor em 2 palavras, seria cuidado e altruísmo. Papai do céu, obrigado pela minha família, obrigado por Fred, que ajudamos todas as pessoas do mundo. Que podemos ajudar todos e cuidar da nossa casa,
Em nome de Jesus, amém. Fala, Gareba, tudo bem? Aqui é a tia Jana, ou tia Paulista, e esse é o nosso momento Arte Kids. Agora, todo domingo, a gente vai ter uma tarefa, uma atividade manual. Assim como a gente tinha lá na igreja e era bem divertido, você vai ter aí em casa também. Aí você vai poder chamar seu pai, sua mãe e seus amigos para fazer junto com a gente, tá bom? Hoje a gente está falando sobre amor, né? E a gente vai transformar esse tema em uma atividade bem divertida e bem bacana. Olha só, eu quero que você anote aí todos os materiais que a gente vai utilizar. E esses materiais de hoje serão os mesmos materiais de cada domingo. Bom, você viu que a gente vai precisar de uma garrafa. Pode ser garrafa pequena ou garrafa grande, não tem problema. A que você tiver em casa, você vai poder usar, ok? A gente vai precisar também de folhas coloridas. Se você não tiver folha colorida, não tem problema. Com certeza você tem aí uma folha branca, tá bom? Pode utilizar a folha branca, só que aí você vai precisar de lápis de cor para pintar da cor que você quiser. A gente vai precisar também de tesoura e muito cuidado na hora de utilizar a tesoura. Vamos precisar também de fita. E se você não tiver fita, você pode utilizar a cola, não tem problema. Anotou tudo que a gente vai precisar aí? Então vamos lá para ver como que vai ficar? Eu quero ver você fazendo também, hein? Vamos lá? Bom, eu tenho aqui a minha carinha pronta que eu fiz com meu papel colorido, mas você pode pegar o papel branco e desenhar a sua carinha de amor. Vamos lá. Depois de desenhar 2 corações, você vai fazer um sorriso bem largo. Agora é só cortar. Agora você vai escolher um fundo para o seu rostinho. Eu escolhi o fundo amarelo. A gente pega a garrafa e enrola o nosso papel para formar o fundo do nosso rostinho. Feito isso, a gente vai colar o nosso rostinho agora. Prontinho, bem fácil, né? Faz aí em casa e manda foto pra gente, ok? Até o próximo domingo. Pessoal, tá quase acabando, mas antes temos um recadinho muito especial, né? Que isso? Recadinho do vovô! Olha, eu sou Heraldo Cardoso, avô da Asmin, Clarissa e Álvaro. Então eu brinco muito com eles, correndo, cantando. Então neste momento eu quero chamar eles para cantar. Vou cantar uma música que eu brinco muito com eles e eles gostam muito. Minha dica é essa. Chama meu neto e vamos cantar. Eu vou, tu vai para Nova Jerusalém. Estamos chegando ao fim de mais um culto. Está apertado. Vocês viram quantos quadros nós temos? Muitos. Muitos. E a Sil tem um recado muito importante. Vou deixar aqui a hashtag Crianças do IBMT para vocês postarem a foto da atividade. Eu quero ver, estou muito ansiosa. Ah, e lembrando, hein? O tema de hoje foi amor. Então, até semana que vem. Tchau.